Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Já para a Bíblia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós nesse momento. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6, no versículo 16, para a gente dar continuidade ao nosso estudo do livro de Mateus, onde nós estamos nos alimentando das mais de 22 pregações, doutrinas maravilhosas que o Senhor Jesus ele pregou de uma vez só no Sermão do Monte, né? Que começa lá no capítulo 5 e vai terminar lá no capítulo 7. São doutrinas para a igreja viver, aplicar, para não ser uma igreja herética, para não ser uma igreja infiel, falsa, mas para ser um grupo que se reúne realmente para viver o propósito de Deus, que é para servi-lo com o coração, com a motivação certa e da forma que lhe agrada. Muito bem, Jesus agora vai ensinar sobre jejum. Veja, Jesus ele não está ensinando quantas horas se jejua, se devem ser jejuns curtos ou prolongados, de poucos ou muitos dias. Jesus não se detém nisso. Para Jesus, ele está falando para pessoas que sabem o que é jejum. Ele está falando ali para os discípulos, uma grande multidão, existem até fariseus ali, mestres da lei, um monte de gente escutando. Então, assim, aquela turma sabia o que era jejum. Jejum é uma prática muito antiga e eles sabiam muito bem o que era jejum. O que o Senhor Jesus está querendo ensinar aqui é nos levar a entender qual é a nossa motivação que nos faz jejuar. Para que nós jejuamos? Como nós devemos jejuar, para ficar bem claro. Ele não vai ficar aqui explicando muito sobre o que é jejum. Ele só vai falar do que ele não aceita como jejum. Entendeu? Analisa comigo se não é isso. Vamos lá. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste, como fazem os hipócritas. A primeira coisa que o Senhor Jesus ele vai dizer é: quando vocês estiverem de jejum, não fica fazendo cara de tristeza como os hipócritas fazem quando eles estão jejuando. Eles ficavam assim, ó, eu vou tentar aqui ver se eu consigo. Para as pessoas chegarem e falar: o que houve? O que houve, querido? O que houve, meu amigo? Para ele poder dizer: não, eu tô de jejum, tô jejuando. E isso para eles era o máximo, porque aí as pessoas diziam: nossa, você é muito santo, você é muito bom, né? Você tem uma vida de piedade, de santidade. Pô, você é o cara, você é top. Pô, você é um exemplo, né? E ele: você tem razão, é verdade. Né? Se achava, se sentia, gostava de receber elogios ali. E segundo o Senhor Jesus, esta era a única recompensa que eles recebiam: o elogio das pessoas. Hipocrisia, vocês já sabem, é uma palavra de origem grega que deu origem à palavra atuar. Então a pessoa atua, ela faz um papel que na verdade não é o dela, uma vida que na verdade não é a que ela vive, é um faz de conta. E dá para fazer jejum assim, fingindo que está fazendo jejum para Deus, e na verdade a motivação ali é só querer os aplausos, de repente adesão de pessoas, seguidores, ou fingir uma falsa santidade para conquistar o dinheiro das pessoas ou a atenção das pessoas. É possível usar o jejum para esses fins, esses objetivos? Sim, é possível. Os hipócritas eles fazem isso e eles já têm a recompensa deles. Não é no céu, é aqui nessa terra. Continuando o texto, e o Senhor Jesus ele diz o seguinte: pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Ou seja, Jesus desmascarou aqui os falsos jejuadores, né? Eles jejuam para que todos fiquem sabendo que eles estão jejuando. E lembra, o sinal é a carinha de tristeza. Ficar fazendo carinha de tristeza para alguém chegar e: escuta, o que está acontecendo?
né? E aí ele, não, eu estou jejuando porque eu sou um homem muito santo, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, estou jejuando por aquela vitória na sua vida. Aí você aproveita e faz a Pix aí para ajudar também a gente aqui, né? Porque o jejum não sai barato. Esse tipo de gente que tem aí, né? Já estou até saindo um pouquinho do texto, mas é o que existe hoje em dia, infelizmente. Está aí na internet para todo mundo ver, as pessoas usando também a doutrina do jejum de forma totalmente errada, com a motivação totalmente errada e ensinando as pessoas a fazerem também da mesma maneira. E Jesus diz o seguinte, olha, esse tipo de jejum é de hipócrita, não tem recompensa do Pai, não tem nada a ver com o reino de Deus, e o que eles querem é aplausos, é apenas serem seguidos, reconhecidos, porque com isso vem as vantagens, vem os benefícios desta vida, né? E do céu não vem nada, porque motivação errada não toca o coração do Pai, não proporciona a recompensa do Pai Celestial. E o Senhor Jesus afirma isso. Ele diz o seguinte, acompanha comigo, eu afirmo a vocês que isso é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Versículo 17. Mas, quando você jejuar, lave o seu rosto e penteie o seu cabelo. E Jesus está falando para aquele público original ali. Eu não quero que ninguém viva aqui como um ator, não. Falso cristão, não. Lava esse rosto, penteie esse cabelo e não deixa ninguém saber. Não é para ninguém saber, ninguém tem que saber que você está de jejum. A não ser que a esposa está perguntando, filha, filho, seu núcleo familiar ali, né? Todo mundo vai para uma refeição, você não vai, você vai ter que justificar e tal. Agora, pessoas estranhas, pessoas da rua, né? Ficam, de repente, se você se vê num cenário assim, não, você não tem que justificar para ninguém, você não tem que falar para ninguém. Por quê? Vamos continuar na leitura. Versículo 18. Para os outros não saberem que você está jejuando, viu? Ninguém tem que saber que você está jejuando. Ninguém tem que saber. E se ninguém tem que saber, ninguém pode te cobrar, ninguém pode te exigir nada em troca, ok? Ninguém tem nada a ver com o seu jejum. Veja agora quem tem que saber. Continua na leitura. Somente o seu Pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. O Pai saberá. Somente o Pai precisa saber. Entendeu? Infelizmente, tem muito cristão exibido, infelizmente, que gosta de ostentar uma pseudo vida de piedade, de santidade, para, como eu disse, né, ganhar alguma vantagem com isso. Sei, o que você imaginar de vantagem, atrair pessoas, dinheiro, vou deixar para a sua criatividade pensar. Ninguém tem que saber disso. O Pai, só o Pai precisa saber que nós estamos jejuando. Porque, inclusive, esse jejum nós vamos entregar para Ele. Mas uma coisa é importante a gente saber também. O jejum não vai mudar Deus. O jejum muda a gente. Entendeu? O jejum não transforma Deus, transforma a gente. Tá entendendo? Por que não faz sentido algum você fazer jejum com a motivação errada? Somente o Pai que não pode ser visto, Ele saberá. Por que o Pai não pode ser visto? Porque ninguém consegue ver o Pai. Nessa realidade que nós estamos, nós não vemos o Pai, mas nós sentimos o cuidado do Pai através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. E veja uma coisa, quando a gente vai para a Bíblia, na versão Jerusalém, você vai ler o seguinte, que o Pai, Ele já está no secreto, te esperando para você entregar o seu jejum para Ele. O Pai se revela no secreto, você sente a presença do Pai no secreto. Ele pode não ser visto, mas Ele pode ser sentido, Ele pode ser percebido, porque a presença dEle é real e ela é poderosa. Mas nós temos que fazer o jejum, que é uma disciplina espiritual, que é um recurso de caminhada de fé, com a motivação correta e da forma correta, sem hipocrisia, porque senão não passa nem do teto. E o final do versículo diz assim: e o seu Pai que vê
o que você faz em segredo lhe dará a recompensa. E a recompensa, ela vai vir. Qual recompensa? O motivo pelo qual você jejuou. Mas segundo Mateus 9, quando Jesus explica para os discípulos de João, quando o noivo não estiver mais presente, eles jejuarão. Então, eu penso que o primeiro maior motivo para nós jejuarmos é para que nós tenhamos a presença de Deus na nossa vida. Por que é tão importante a presença de Deus? Meus amigos, a presença de Deus é importantíssima demais, porque é o Pai do nosso lado, é o Pai dos pais do nosso lado, é a presença dele que traz paz, alegria, consolo, conforto. A presença dele nos traz segurança, afasta o medo, dá um murro na cara da ansiedade, da depressão. A presença dele faz o nosso coração transbordar de luz, de esperança, de fé, vontade de lutar o bom combate, vontade de encarar os problemas da vida, vontade de vencer. Mas sobre jejum, como jejuar, para quem jejuar, quando jejuar, agora você está sabendo, tá certo? E agora a gente só volta em 2024, se Deus permitir, quando o Senhor Jesus ele vai trazer uma palavra maravilhosa, muito rica sobre Deus e as riquezas, Deus e Mamon. Quem é que manda no nosso coração? Eu espero que esse pequeno vídeo tenha contribuído para o seu crescimento na fé. Já para a Bíblia fica por aqui. Feliz 2024, um beijo no coração e até o nosso próximo estudo bíblico. Tchau, pessoal!